Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maria Cláudia, pra quem não me conhece eu sou brasileira, eu me formei em medicina no Brasil e depois eu revalidei meu diploma aqui na França de medicina, então agora eu tô começando a minha residência. Então nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre como foi o meu primeiro mês de residência, sobre a cidade que eu tô, como são os pacientes, os chefes, qual é o meu salário, como eu tô me adaptando, quais são os horários que eu faço, tudo isso. Então, pra quem não sabe, eu tive que refazer 3 anos da faculdade aqui na França, o primeiro ano porque eles tinham o concurso do primeiro ano, e eu também fiz o quinto e o sexto ano. Então, esse ano, em 2020, eu passei o concurso de residência, que aqui na França é um concurso nacional, com todos os outros alunos de medicina aqui na França, e eu pude escolher a minha especialidade. Então eu escolhi fazer Médecine Générale, que é tipo, é o equivalente mais ou menos de medicina da família. A tradução literal seria clínica médica, mas é mais próximo de clínica da família do que de clínica médica. Então a gente tem uma maquete, né, da especialidade, são 3 anos que dura a residência. No primeiro ano a gente tem que fazer um semestre em emergência, um semestre em um consultório de algum medicina generalista, né, acompanhando ele. No segundo ano a gente faz pediatria e ginecologia e no terceiro ano a gente faz um outro estágio com um generalista e um terceiro estágio em medicina polivalente. Então eu tinha a opção de começar por um estágio na emergência ou no consultório do médico generalista, que nem eu falei. E, como eu expliquei no meu último vídeo, eu decidi me mudar para Lyon. Eu estava fazendo faculdade em Paris antes e agora eu vim para Lyon. E quando você tá em Lyon, e enfim, qualquer outra cidade que eu escolhesse, a gente tem estágios dentro de Lyon, mas também nas periferias. Então, eu quis começar pela emergência, porque eu pensei, bom, eu não conheço ninguém aqui na cidade, né, e se eu for fazer meu primeiro semestre em um consultório de um medicina generalista, vai ficar eu e o médico e eu não vou ter muito contato com os outros residentes, né. Então eu preferi começar por um estágio hospitalar, né, que eles chamam dentro do hospital, para eu poder conhecer outros residentes e, enfim, conhecer as pessoas e não ficar sozinha na cidade. Então, e fora isso também eu preferi começar pela emergência, que é o estágio mais pesado, assim, né, mais puxado, para depois ter o meu verão mais livre, porque aqui na França o verão é junho, julho, agosto, né, então vai bater mais ou menos com o meu estágio no generalista, então eu preferi começar pela emergência. Então esse é o contexto. E a gente tem uma lista de hospitais que a gente pode escolher. Tinha alguns hospitais em Lyon, mas a maioria era nas periferias. Então eu acabei escolhendo vir para uma periferia de Lyon. Eu escolhi vir para uma cidade que fica mais ou menos 1 hora de Lyon, no sul, porque nas periferias os hospitais têm o que eles chamam de internato, que é onde os residentes ficam hospedados, né? Tipo, a gente mora no internato. Geralmente são próximos do hospital, então assim, você não é obrigado a morar no internato, mas é muito bom porque é muito barato e você economiza uma grande parte do seu salário, né, não tendo que pagar um aluguel. E você, por exemplo, aqui na cidade onde eu tô, fica todo mundo no mesmo internato, então você conhece as pessoas, enfim, o clima é bom. Então eu preferi vir para um hospital nas periferias que teria esses internatos, porque eu ainda não queria alugar um apartamento sozinha, sendo que meu namorado ainda não, enfim, ele ainda trabalha em Paris, então o tempo dele achar um emprego em Lyon é o tempo de eu me adaptar, etc. E quando ele puder vir para Lyon, a gente vai pegar um apartamento, mas durante esse tempo eu preferi ficar no internato, basicamente é isso. Então esse é o contexto. Eu comecei a minha residência dia 2 de novembro, aqui na França o semestre, né, dos residentes começa dia 2 de novembro, e aí dura até maio, você fica 6 meses, e aqui na França eu já expliquei isso em outros vídeos, mas você não faz a sua residência toda no mesmo hospital. A cada 6 meses você muda de estágio, então você pode ter vários estágios em hospitais diferentes e você conhece várias pessoas diferentes e várias partes diferentes da sua especialidade, né? No meu caso, como a medicina general é um pouco mais global, mas, por exemplo, se você tá fazendo, sei lá, cardio, você vai ter um estágio de arritmia num hospital, um outro de outra coisa num outro hospital, etc. Oi, gente, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é a roupa que a gente usa, o jaleco, etc. Então, o jaleco aqui na França é muito menos glamouroso que o jaleco no Brasil, não tem um nome bordado, um negócio bordado, etc. Você pega o jaleco no hospital, você não pode trazer o seu próprio jaleco de casa, né? Você é obrigado a pegar o jaleco do hospital. Então esse jaleco aqui é de quando eu tava em Paris.
Tá vendo? Primeiro que ele tem a manga curta, né? Não é a manga comprida, apesar do frio, então eu usava coisa de manga comprida por baixo. E aqui, ó, tá vendo? A PSP é o negócio, o sistema público de Paris, né? Não tem nada dessa coisa de nome, etc. E eu vou mostrar pra vocês a roupa que a gente usa aqui na emergência. E essa é a roupa que a gente usa na emergência. Então tem a calça branca, né? E esse negócio. Então é isso. Eu uso também uma roupa de manga comprida aqui, porque é inverno e tá super frio. Mas são essas as roupas que a gente usa no hospital aqui na França. Então, que nem eu falei, eu comecei meu estágio dia 2 de novembro e eu tava, assim, super sem saber o que esperar, porque quando eu me formei no Brasil eu nunca cheguei a dar plantão mesmo, né? Eu vim direto para a França e é a primeira vez que eu me torno residente, que eu tenho essa responsabilidade de prescrever e de ter a responsabilidade mesmo dos pacientes. Então eu tava meio que sem saber o que esperar, mas eu tava muito animada também. Os chefes acolheram a gente. Aqui na França é bem diferente do Brasil, porque a gente é seniorizado em todos os pacientes a gente tem que ser seniorizado. Então sempre que eu ver um paciente na emergência, eu posso até vê-lo sozinha, fazer tudo sozinha, os exames, prescrever as coisas, mas eu não posso mandar ele embora para casa sem antes ter passado por um chefe. Então os chefes que a gente chama aqui na França são os staffs, né? Eu acho que é assim que chama no Brasil. Então, com relação aos horários, aqui na França eu acho que é bem diferente do Brasil, porque principalmente na emergência, a lei aqui na França é que os residentes eles só podem trabalhar 48 horas por semana no máximo. Não vou dizer que é assim em todas as especialidades, tem várias especialidades que ultrapassam muito isso, principalmente as especialidades cirúrgicas, mas na emergência, por você basicamente, por ser um estágio que você só tem plantão, né, você faz ou plantão de manhã, ou plantão de dia, ou plantão de 24 horas, eles contam direitinho as suas horas, então você faz 48 horas por semana. Claro que isso pode variar de semana para semana, mas o importante é que numa média de 3 meses, ou de um mês, não lembro mais, mas em uma média de 1 mês ou 3 meses, você tem que ter as suas horas no total darem mais ou menos 48 horas por semana. Mais ou menos não, 48 horas por semana. Então, isso significa, por exemplo, no estágio onde eu tô, a gente começa às 9 da manhã e faz até 8 da noite quando a gente está de manhã, ou então quando a gente está de noite a gente faz de 8 da noite até 9 da manhã do dia seguinte. Então isso significa que eu tenho mais ou menos 2 noites e 2 manhãs por semana. Enfim, não é tão pesado assim, né? Eu sei que no Brasil tem residências que você tem que trabalhar muito mais e que você sofre muito mais, mas enfim, ainda assim tá sendo uma adaptação pra mim os plantões noturnos. Eu não tenho problema nenhum com os plantões diurnos, né, de fazer de 9 até 8 da noite, porque você nem vê o dia passar, você tá sempre ocupada e fazendo 1 milhão de coisas, então passa muito rápido, mas eu sou uma pessoa diurna justamente e eu gosto, enfim, me incomoda um pouco os plantões noturnos. Eu admito que quando eu tenho que ir pro hospital de noite, sabe, eu não gosto muito, eu prefiro muito mais durante o dia. Por mais que eu goste do hospital de noite, sabe, eu gosto do clima do hospital de noite, eu gosto que é mais tranquilo, mas ainda assim eu acho muito chato, porque você não dorme quase nada, né? Se eu consigo dormir 3 horas já é muita coisa. Geralmente você dorme tipo de uma hora a 3 horas, às vezes você não dorme nada. Mas é isso que eu não gosto. Eu não gosto de virar à noite, por mais que eu tenha me acostumado um pouco. Acho que eu nunca vou me acostumar totalmente. Então esses são os horários. Agora, qual é o salário? Eu tenho um vídeo falando sobre o salário dos médicos aqui na França e eu tenho um post no meu Instagram também falando sobre isso. Mas recentemente, com toda essa coisa do Covid e tal, né, e de toda essa valorização dos profissionais de saúde, eles aumentaram um pouco o nosso salário. Antigamente, um residente do primeiro ano recebia 17 mil euros por ano, sem contar os plantões, né, quer dizer, fora os plantões. E agora aumentou um pouco. O salário do residente do primeiro ano passou de 17 mil para 18.473. Enfim, 18.500 mais ou menos bruto, sem contar os impostos, né? E no segundo ano, 20 mil e no terceiro ano 27 mil. Então, isso, basicamente, eu recebi o meu primeiro salário de residente, gente. Fiquei animada, porque aqui na França, que nem eu já falei pra vocês, eu recebi um salário como interna, né, que aqui na França se chama externa, que é quando você é estudante de medicina no 4º, 5º e 6º ano.
eu recebia de 200 a 300 euros por mês, sem contar os plantões que eu fazia a mais. Então se eu fizesse um plantão a mais, o plantão era pago 40 euros por mês. Então eu recebia mais ou menos 300 euros por mês, e agora o meu primeiro salário de residente foi 1.500 euros por mês. Isso porque eu tenho o meu apartamento de graça, né, que nem eu tava falando pra vocês que eu moro no internato, na residência, e eu tenho as refeições de graça também no hospital. Então, basicamente, eu acho que o meu salário seria 200 euros a mais se eu não tivesse isso, seria 1.700 mais ou menos. Isso porque os plantões são pagos no mês seguinte. Então, esse mês eu recebi o meu salário sem os plantões. Então eu fiz 7 plantões noturnos, os plantões são pagos mais ou menos 150 euros, porque isso também foi aumentado, antigamente era 120, agora a gente vai ser pago 150 euros por plantão, então eu vai aumentar mais, façam as contas, eu não sou muito boa em matemática, mas vai aumentar uns 600 euros mais ou menos. Então mês que vem eu vou ser paga os plantões que eu dei nesse mês, né? Então eu vou ser paga 1.500 mais ou menos 600 euros, 2.100 euros. Então vai ser 2.000 e poucos euros, o que pra mim é assim, aumentou muito meu salário de 300 euros pra 2.000 euros. Enfim, eu tô feliz com isso, é meu primeiro salário, enfim, é a parte boa, né, de você começar a residência. Então, agora falando dos chefes, que nem eu tava falando no começo do vídeo, a gente tem que ser seniorizado, que a gente chama aqui na França. Sempre que a gente vai ver um paciente, a gente não pode mandar eles pra casa sem antes ter passado por um chefe. Agora eu já tô pegando o jeito, assim, no começo eu achava que eu não ia saber o que fazer, e realmente no começo você fica meio perdido. Eu comprei esse livrozinho aqui, Urgence de Garde, que é muito bom e que me ajuda muito, porque ele tem as situações que você encontra, né, no dia a dia na emergência, e ele te fala mais ou menos os exames que você tem que fazer, o que você tem que prescrever, etc. Então, no começo me ajudou muito, né, porque os chefes, muitas vezes, eles estão ocupados e eles não têm tempo pra vir discutir o caso com você, então você tem que meio que se virar até ele ter tempo de falar com você. Eu vou colocar o link desse livro aqui embaixo pra quem tiver interesse. Mas, então a gente tem, assim, muitos chefes que são jovens. Aqui na França, os chefes que trabalham na emergência, eles fizeram todos medicina general, que nem o que eu tô fazendo. Quer dizer, todos. A maioria fez medicina general, e depois eles faziam um desk, que chamava na época, que era tipo uma especialização a mais de emergência. Hoje em dia não existe mais os desk, porque tudo foi substituído pelos DES. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tô fazendo residência de medicina general, é um DES de medicina general. Significa diploma de estudos especializados, DES. Então, antigamente você tinha os desk a mais, que nem o que eu tava falando, o medicina generalista, que fazia o desk de emergência a mais para depois poder trabalhar na emergência. Hoje em dia, a maioria não existe mais, porque eles criaram uma especialidade de emergência. Mas alguns chefes, a maioria é jovem, mas tem uns que são mais velhos e que têm menos paciência para nos seniorizar, mas eles são obrigados a nos seniorizar, então eles nos seniorizam. Mas dá pra ver mais ou menos você, ao longo do mês, eu fui vendo quais chefes eu gostava mais do que outros, né? Às vezes você começa um plantão e você vê o chefe e você fica animado, e você sabe que o dia vai vai correr bem, que você vai ter uma boa energia, e em alguns outros dias você fica tipo, ai, que saco, tô com um chefe que eu gosto menos. Mas assim, no geral, eles são todos bonzinhos, e eles são, que nem eu tava falando, muitas vezes eles não têm muito tempo, né, pra ficarem explicando as coisas, mas eles explicam no começo, então isso que é bom. Só que, claro, como sempre, tem alguns chefes que são um pouco mais complicados do que outros, principalmente no que se trata de, sei lá, gente, ainda tem essa coisa de hierarquia, de você não pode comer antes do chefe, sabe? Teve há uns 2 plantões atrás eu fiz 24 horas, porque isso é outra coisa. No começo, justamente, eles tinham proibido a gente de fazer 24 horas, a gente só podia fazer 12 horas, porque os residentes que tinham passado antes da gente tinham feito 24 horas, porque quando você faz 24 horas, você trabalha mais, só que você pode ir menos frequentemente pro hospital, né? Porque, enfim, imagina, é o que eu tava falando, você faz 48 horas na semana, se você faz 24 horas, em 24 horas você já fez 48 horas, sendo que quando você faz 12 horas, você tem que vir 4 vezes pro hospital pra fazer as 48 horas. Então,
No último estágio, muitos residentes faziam várias 24 horas seguidas, assim, 24 horas, repouso no dia seguinte, 24 horas, repouso, para depois poderem pegar 2 semanas de férias durante o mês, enfim, para poderem pegar muito mais férias. Só que acabou que não deu certo, porque eles ficaram todos em burnout e acabou que eles colocaram uma nota muito ruim no estágio. E aí no último semestre, quer dizer, isso foi há 1 ano atrás, e no último semestre, por causa desses residentes que tinham feito muito 24 horas, eles boicotaram o estágio e o estágio não foi escolhido pelos residentes. Então agora eles estavam super atenciosos, super assim, cheios de dedo com a gente, né? E cheios de regras também, e não queriam que a gente fizesse 24 horas. Só que, graças a Deus, a gente reclamou, não todo mundo, porque tem gente que realmente prefere não fazer 24 horas, mas eu, por exemplo, prefiro fazer 24 horas porque eu sou uma pessoa que, assim, durante o dia eu acordo de qualquer forma cedo. Eu não vou acordar, sabe, 1 hora da tarde. Eu acordo, sei lá, 8, 9 horas. Então, quando eu faço plantão à noite, por exemplo, hoje eu vou fazer plantão à noite, de 8 da noite até 9 horas do dia seguinte. Então, eu fico acordada durante o dia de qualquer forma. Então, pra mim é mais rentável, entre aspas, estar no hospital trabalhando durante o dia e depois fazer o meu plantão de noite do que fazer, sabe, de 12 em 12 horas. Então acabou que alguns residentes reclamaram e eles abriram uma exceção, entre aspas, porque todos os chefes fazem 24 horas, só os residentes que não fazem, mas eles deram pra gente a opção de fazer 24 horas também, desde que a gente não abusasse, né, e desde que a gente não fizesse só 24 horas. Então eu tenho alguns dias onde eu faço 24 horas e eu tenho outros dias onde eu faço 12 horas. O que é bom que se equilibra também, porque quando você faz só 24 horas é mais cansativo. Enfim, eu tô falando pra caramba aqui. Mas por que eu tava falando disso? Ah, sim, eu tava falando disso pra falar do chefe. Então, teve um dia que eu tava fazendo 24 horas e eu tinha tido uma aula durante a tarde, que começou 1h30 da tarde, e durante a manhã tava uma correria na emergência e eu não tinha tido tempo de almoçar. Então acabou que eu consegui almoçar, mas eu almocei assim em 10 minutos, eu não tinha comido quase nada. E eu voltei de tarde pra emergência e também tava um caos, como sempre são as emergências, né? Tava um caos e eu também não parei 1 segundo durante a tarde. E aí quando deu 9 horas da noite, eu tava morrendo de fome, gente, eu tava com muita fome. E fora isso, a emergência estava tranquila, sabe? Depois que a gente tinha passado pela manhã e pela tarde super agitada, de noite estava tranquilo. Então eu perguntei pro chefe, eu posso ir jantar com o outro residente que tava comigo? Sabe? Eu nem ia perguntar, na verdade, eu só ia, mas eu falei, melhor perguntar, né? Aí, gente, o chefe, cara, gente, eu odeio essas coisas porque eu acho muito burrice, mas bom, ele falou, não sei o que, vai ver uma paciente antes de você ir jantar. Aí eu já fiquei meio que, bom, ok. Não, primeiro que ele falou, você tá fazendo 24 horas, você não deveria estar fazendo 24 horas, sei lá o quê, porque esse chefe especificamente, ele não queria que a gente fizesse 24 horas, mas a gente teve a autorização do nosso responsável que a gente poderia fazer de vez em quando. Então eu tava fazendo 24 horas, eu não tava, sabe, fazendo nada escondido, eu não tava fazendo nada de errado. Eu tinha tido autorização de fazer 24 horas, então eu tava fazendo 24 horas. Só que deu pra notar que ele não ficou muito feliz de eu estar fazendo 24 horas. Mas bom, ele falou, você tá fazendo 24 horas, da próxima vez você não vai almoçar tão cedo, você não almoça 1h30 da tarde, você vai almoçar umas 3, 4 horas da tarde, assim você pode jantar mais tarde, porque é um absurdo você ir comer antes dos chefes, você é uma residente, você tem que comer depois. Sendo que assim, gente, não tinha nenhum paciente esperando e sabe, deu pra sentir que ele tava falando isso só pra me encher o saco um pouco, mas bom, enfim, tudo bem. Gente, isso também é ridículo, porque eles querem que a residência, sabe, que dê tudo certo, que a gente não reclame como os últimos residentes, mas é esse tipo de coisa quando eles tratam a gente como, sei lá, como animal, sabe, que nós somos todos adultos, né, eu nunca iria jantar se tivesse vários pacientes esperando, mas eu tava morrendo de fome, eu tinha parado 10 minutos durante o dia inteiro, eu mal tinha comido, eu tava com fome, eu acho que a mínima coisa que eu tenho direito é de jantar. Bom, eu não sei, talvez tenha algumas residências no Brasil que sejam mais puxadas e que as pessoas não possam nem comer, mas sabe, eu acho que o mínimo é tratarem a gente como adulto. Enfim,
Mas acabou que eu fui jantar e depois que eu voltei, esse chefe, sabe, meio chatinho, não tava mais lá, e todos os outros chefes que tinham escutado o que ele tinha me falado, mas que não falaram nada na hora, meio que falaram, não dá bola não, ele, enfim, não dá bola, etc. Aí eu, não, tudo bem, deu pra ver que eles estavam se sentindo meio mal, mas sabe, que eles também não iam falar diretamente mal do outro chefe. Então, o que eu tava falando, a maioria dos chefes é gentil, a maioria dos chefes é gente boa, mas tem uns que são meio babacas. Assim, outro dia também teve essa história do que não gostou que eu tava fazendo 24 horas, e tem uma outra chefe que ela é bem distante dos residentes, ela não, sabe, se ocupa dessas coisas do calendário dos residentes, e ela é bem mais distante da gente, ela não sabe tanto como funciona a nossa residência. Aí no meu último plantão eu tava fazendo 12 horas, era um plantão noturno. Aí os chefes estavam organizando como que eles iam dividir a noite, porque geralmente tem 3 chefes, mais ou menos, eles dividem a noite por 3, por exemplo, um vai dormir de meia-noite até 2 da manhã, o outro de 2 da manhã até 4, e depois do outro de 4 às 6. E geralmente nós somos 2 residentes, então a gente divide a noite também entre os residentes. Só que nessa noite eu tava sozinha, não tinha nenhum outro residente comigo, só tinha os chefes, então os chefes estavam meio que me incluindo na repartição, né, na divisão da noite. Então tinha uma chefe que é jovem, que é gente boa, que tava querendo falar, dorme pelo menos 2 horas, sei lá, de 2 às 4 da manhã. E aí a outra chefe falou, você fez só 12 horas hoje? Porque tem... Um não gosta quando eu faço 24 horas e o outro também acha que quando você só faz 12 horas é moleza. Aí ela, você só fez 12 horas, mas se você quiser você não dorme nada, você fica aí. Aí eu ri, porque, gente, com o Covid também as pessoas estão confinadas aqui na França, semi-confinadas, né? A gente tá saindo aos pouquinhos do confinamento, tá tendo muito menos pacientes do que normalmente na emergência. Então, com os 3 médicos, mais eu de residente, não tinha ninguém, assim, de madrugada. Tinha uns pacientes chegando pingados, assim, bem pouquinho, então dava pra todo mundo dormir. Então eu achei que ela estivesse brincando, aí eu falei, eu ri, né? Aí eu falei, não, eu quero dormir. Aí ela, tá, porque na minha cabeça o residente quando só faz 12 horas não dorme. Sendo que assim, gente, todos os residentes que fazem 12 horas, que nem eu tava falando, geralmente a gente sempre consegue dormir pelo menos 1 hora por noite. Ou se você não consegue dormir é porque tem muito paciente, mas não nessas situações, tipo você ficar acordado só porque você é residente que você não pode dormir. Então essas coisas, sabe, eu achava que na França era um pouco menos do que no Brasil, essa coisa de residente sofrimento, sofrência, que todo mundo pisa em cima do residente, R1, enfim, vida sofrida. Eu achei que fosse só no Brasil, mas aparentemente aqui na França tem muito chefe que tem essa mentalidade de tratar os residentes assim, como se a gente não fosse humano, como se a gente não precisasse dormir, não fosse no banheiro, não comesse, enfim, eu acho uma pena e dá um pouco de raiva essas coisas, porque, sabe, eles falam que eles querem que o estágio dê tudo certo e que todo mundo se sinta bem, mas essas coisas são meio irritantes quando você vê que tem gente ainda que tem essa mentalidade. Mas realmente foram só esses 2 casos pontuais que aconteceram comigo, fora isso, os chefes estão sendo super gentis. Agora vamos falar dos pacientes, porque eu percebi que tem uma diferença também, porque durante o meu internato, né, que é o externat aqui na França, a gente tinha estágios de manhã, de, sei lá, 8 até meio-dia, de 9 até 1 hora da tarde, e às vezes de tarde também, mas era uma semana sobre 2, então você acaba tendo muito menos contato com os pacientes mesmo do que quando você é residente, quando você tem a responsabilidade, que você vê o paciente da hora que ele chega até a hora que ele vai embora, que você que prescreve os exames, que prescreve os remédios, etc. Então eu nunca tinha sentido, assim, preconceito direto com os pacientes quando eu era interna. E agora eu também não posso falar que eu tive uma situação de preconceito, assim, mas, por exemplo, teve uma paciente que foi um pouco, não vou dizer que não foi minha culpa também, porque basicamente é uma paciente que eu vi com dor abdominal e só que o exame era super tranquilizador, assim, a gente fez o exame de sangue dela pra ver se tinha alguma alteração das enzimas hepáticas, alguma alteração do exame, a gente fez um exame completo, etc, e tava tudo certo. Ela não tinha
as enzimas estavam normais, o CRP estava normal, estava tudo normal. O exame super, enfim, super tranquilizador também. Ela disse que teve uma dor forte, mas agora ela nem estava mais com dor. Então a gente falou, bom, talvez tenha sido uma cólica hepática, né, que é uma litíase biliar que tenha migrado, causou a dor, e depois quando a litíase foi embora, ela já não tá mais com dor. Aí eu prescrevi remédio pra dor e um ultrassom pra ela fazer fora do hospital. Aí deu pra ver que ela já não ficou muito feliz. Ela falou, mas eu não posso fazer o ultrassom aqui, sendo que, assim, aqui na França, na emergência, ou eles fazem uma tomografia, só que eles não fazem ultrassom na emergência, assim, os radiologistas. Então, e não tinha uma indicação pra ela fazer uma tomografia na emergência, ela nem tava mais com dor, o exame totalmente normal, então, sabe, eu falei, não, realmente a senhora vai ter que fazer fora do hospital. Só que, gente, aqui na França é tudo público, ela seria reembolsada totalmente, então sem problemas. Aí deu pra ver que ela já não ficou muito feliz, e aí, no final das contas, ela pede uma ambulância pra voltar pra casa. Gente, isso é uma coisa aqui na França, quando você vem de um país que nem no Brasil, que a gente sabe como os recursos são escassos e que tem tanta gente que realmente precisa de uma ambulância, que não consegue ter uma ambulância. Quando você vê uma paciente que não tem nada, que nem dor, ela tá mais com dor, ela tá andando, falando, tá bem. Tinha uma pessoa na casa dela ainda por cima que poderia buscar ela, só que ela teria que esperar 40 minutos até essa pessoa chegar, mas bom, ainda assim. Ela, eu posso ter uma ambulância? Aí eu perguntei se não tinha ninguém que pudesse buscar ela falou que não, que ia demorar. Aí eu falei com o chefe justamente, aí ele falou, bom, pede uma ambulância pra ela. Aí eu pedi, mas foi a primeira vez que eu fiz um bom de transporte, que a gente chama aqui na França, pra ambulância. Eu nunca tinha pedido uma ambulância nesse estágio. Então eu achei que era só fazer isso, era pedir o bom e, enfim, fazer o bom de transporte e depois colocar na pasta de saída da paciente e, enfim, é verdade que eu não pensei muito em como que eu tinha que fazer depois. Eu achei que, sei lá, que eram as enfermeiras, eu não sabia quem que ia chamar a ambulância. Aí foi justamente a hora que me falaram de dormir 2 horas. Era tipo 2 horas da manhã e eu fui dormir até 4 horas da manhã. E aí depois, quando eu voltei, as enfermeiras falaram, desculpa, não sei o que, deixa eu falar uma coisa pra você, da próxima vez que você fizer um bonde de transporte por uma ambulância, você tem que ligar pro mediador pra ele chamar a ambulância. Só que eu não sabia, gente, e o meu chefe, ele também não me falou, então eu realmente não tinha como saber. Aí o que aconteceu? A paciente, ela ficou esperando 2 horas, ela já não estava muito feliz, ela ficou revoltada, aí todo mundo falou que a paciente foi assim, execrável, que falou, a residente não fez o trabalho dela, ela me deu um negócio para fazer um exame fora do hospital, nem fizeram um exame aqui no hospital, não me deram um diagnóstico, porque assim, eu não dei um diagnóstico para ela porque eu fiz todos os exames, fiz o eletro, fiz enfim, dosei as enzimas, então eu realmente não tinha diagnóstico. O único diagnóstico que eu pude pensar foi a cólica hepática por uma litíase, né? E aí ela não ficou feliz, falaram que ela tinha sido horrível, super antipática, que ela tinha falado mal de mim. Aí, nesse momento, eu fiquei me perguntando se talvez fosse porque, além dela ter ficado descontente, né, da gente não ter dado um diagnóstico preciso pra ela, se ela também não tinha gostado do fato de eu ser brasileira, de eu ter um sotaque, etc. Não sei, eu não sei. São nessas horas que você começa a ficar meio paranoico, que você começa a suspeitar que todo mundo é xenófobo, racista, preconceituoso. Mas eu não acho, assim, a maior parte dos pacientes, primeiro que eles... O que eu fico me perguntando às vezes é que os pacientes... Eu tenho sotaque, né? Então a maioria me pergunta de onde eu sou. E eu falo que eu sou brasileira e todos eles reagem bem, assim, reagem bem, eles falam, não sei o que legal, enfim, etc. Mas eu fico me perguntando porque, assim, a maior parte dos pacientes não acha que eu sou brasileira. Quando eles me olham, eles acham que eu venho da Europa do Leste, que eu sou austríaca, inglesa, australiana. Eu já ouvi de tudo, gente. Eles falam tudo menos brasileiro. E quando eu falo que eu sou brasileira, eles ficam chocados. Então, às vezes eu me pergunto se eu não fosse branca, de olho azul e cabelo claro, se eles me tratariam da mesma forma. Enfim, é uma coisa que passa pela minha cabeça, mas graças a Deus eu nunca tive uma situação de preconceito direto. Então,
Então é isso, com relação aos pacientes, mas é o que eu tô falando aqui, a gente sempre lembra dos casos mais negativos, então por isso que eu tô falando, mas a maior parte dos pacientes é muito fofo. E falando, mesmo quando eu falo que eu sou brasileira, eles ficam, sabe, eles são muito simpáticos, eles falam, pra eles o Brasil é tipo um paraíso distante. Eles ficam, Brasil, nossa, deve ser maravilhoso, você não sente falta, etc. Então, a maior parte dos pacientes é super fofa, super me agradece. Uma coisa que eu tô gostando muito é que eu tô me sentindo útil, assim, e eu amo me sentir útil. Eu odiava quando eu era estudante, sabe, no 5º, 6º ano, que eu tinha a impressão de estar desperdiçando a minha vida sentada numa cadeira e tendo que estudar. Claro que é super importante, mas você não tem esse lado prático de colocar as coisas, a mão na massa, né, de sentir que você realmente está fazendo a diferença na vida de um paciente, mesmo que seja ali num momento pontual que ele foi para emergência, mas que você está sendo útil para a sociedade de alguma forma. Agora é uma das primeiras vezes da minha vida que eu tô tendo essa sensação, então isso é muito bom. Isso é a parte boa que, apesar de você não dormir, apesar de você estar cansada, apesar dos chefes meio antipáticos, etc., dos pacientes que reclamam, isso vale muito a pena. Então é isso globalmente, sabe? Eu acho que a emergência é muito formador, você aprende muita coisa, você coloca a mão na massa, você faz 1 milhão de suturas. Então eu tô aprendendo várias coisas, tá sendo muito bom, eu tô realmente colocando a mão na massa. E que nem eu tava falando, eu tô com a sensação de ser útil pela primeira vez na minha vida, ou pelo menos uma das primeiras vezes da minha vida. Então, globalmente é isso. Esse foi o meu primeiro mês na residência, meu primeiro mês na emergência também. Me falem como que é no Brasil, qual é a experiência de vocês no Brasil, o que vocês acharam. Eu acho que eu quero fazer um vídeo falando sobre as diferenças do sistema de saúde entre a França e o Brasil. Me falem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês acham que eu deveria fazer esse vídeo ou não, se interessaria a vocês. E não se esqueçam de dar like no vídeo se vocês gostaram, de se inscreverem no meu canal e de ativarem o sininho para vocês terem as notificações de quando eu posto um vídeo, de me seguirem no Instagram também para vocês terem mais a minha vida no cotidiano. É isso, até o próximo vídeo, tenham um ótimo dia e um beijo. Tchau, tchau!